Olá, opa, Olá, boa noite. boa noite. Acho que a gente espera um Boa- pouquinho para ver o pessoal entrando, porque o É, Insta vai notificando o pessoal e aí já já a gente sim, começa. não, justo. Tudo bem contigo? Tudo certinho com você. Tudo beleza. Vi que você participou lá na parada também, né? Participei, ai Jesus, hoje tá um dia corrido, um monte de coisa online e offline rolando e a gente correndo de um lado pro outro. Sim, tá todo mundo. É o dia do orgulho, né? Todo mundo quer fazer hoje as coisas, aí fica nessa, todo mundo tendo mil e uma coisa para fazer. O seu vídeo, para mim, ele tá carregando. Pro pessoal também Ó, tá? uma boa pergunta. Aqui, dessa vez, esses dias eu fiz uma live e eu não conseguia nem me ver, mas dessa vez eu tô me vendo perfeitamente. Tô vendo, me vendo, tô vendo você, daí não sei como é que tá pra resto do povo aí. Pessoal que tá aí na live, vocês conseguem falar pra gente se dá pra ver todo mundo, se os Se dois tá tudo vídeos ok. estão dando certo? Tá travado. Você Tá quer tentar travado. sair e voltar? Vou tentar então. Beleza. Obrigada, Dani. Sim, ele já deve estar voltando pra gente continuar. E vai dar pra dar tudo certo aqui. A gente testou ontem, não teve problema. E vocês todos, como é que estão no dia do orgulho? Todo mundo bem? Agora foi, E deu aí, certo. apareci, agora destravou? Aparece. Beleza, nada como dar um reload, né? Religar a máquina. Deu tudo certo. Perfeito, então. Beleza. A gente está com 23 pessoas aqui no momento. Uhum. Se vocês quiserem, a gente pode começar, mas a gente dá uma olhada. A gente pode esperar um pouco também para entrar nos temas específicos, começar batendo um papo só. Se as Justo, acho que pessoas quiserem conversar com a gente, a gente pode começar mais leve e depois vai seguindo, tá? Acho que tá de boa. Pra mim tá tranquilo. tá tudo de boa, tô tranquilo desse lado. Como é que vocês do lado Ace estão se sentindo nesse dia do orgulho? Olha, eu vou dizer que eu acho que a gente, aqui no Brasil, acho que a comunidade sexual, assim, ela está crescendo muito e muito rapidamente, então eu acho que sempre é um desafio quando a gente fala em ter comemorações nessas questões de orgulho, de pride, porque a gente tem pessoas que estão pulando dentro da comunidade sexual e nunca antes tiveram próximo da comunidade LGBTQIA+. Uhum, E a gente tem pessoas que estão dentro da comunidade sexual e tiveram já na militância LGBTQIA+, e sempre se sentiram extremamente excluídos. Então uhum, a gente tem um grande de pessoas assexuais que não se sente acolhida dentro da comunidade LGBTQIA+, e é muito difícil lidar com, às vezes, com as pessoas, porque a gente precisa, obviamente, fazer também um trabalho de acolher todo mundo, né? E explicar para as pessoas, olha, você se considerava hétero até aqui e você via que não se encaixava e pois é, você precisa desconstruir esse preconceito que você carrega e entender que sim, a partir de agora você é LGBTQIA+, e não é perigoso, ou arriscado ou constrangedor falar isso por aí. E ao mesmo tempo ouvi muitas lésbicas, muitos meninos gays, até pessoas bis, que passaram por situações um pouco mais complexas dentro da comunidade LGBTQIA+, e não gostariam de estar de novo com essas pessoas em um rolê, assim. Então, às vezes, sim. pra gente é sempre muito dividido, assim. A gente sempre lida com alguns ânimos um pouco difíceis nesse período, mas a gente tenta fazer um trabalho às vezes um pouco mais ditatorial, às vezes um pouco mais paternal, para explicar, gente, olha, a nossa comunidade, na verdade, quando a gente está falando da comunidade LGBTQIA+, a gente tem milhões de mágoas internas não trabalhadas, né?
Estamos aqui como bissexuais, todo mundo, vamos abraçar vocês, porque olha, as pessoas ainda brincam que acho que B é de biscoito de Beyoncé. Então acho que a gente tem muito que aprender para acolher as nossas dificuldades internas. A gente ainda não consegue avançar e não sair de uma pauta higienizada quando a gente fala na comunidade LGBTQIA+. Eu acho que isso deixa muitos, muitos amores e desamores por aí, assim, afetados. Mas e vocês? Como é que vocês lidam? Vocês, inclusive, estavam em uma reunião mais cedo, né? A gente tava, mas era uma reunião de bis para bis um pouco, sabe? Era uma coisa Uhum. mais, vamos Mais conversar com outros fechada. coletivos bissexuais, porque isso que você comentou agora, eu podia ter comentado a mesma coisa. O discurso é o mesmo, as mágoas internas são muito grandes, muita gente não se sentindo realmente fazendo parte da comunidade LGBTQIA. E uma parcela grande dessas mágoas de tipo, estamos celebrando o Dia do Orgulho e a gente só vê LG, no máximo. Às vezes tem uma pessoa transexual binária, mas é de uma forma não exatamente como as outras, e bissexuais, assexuais e etc. nem aparecem no discurso, nas campanhas, etc. Então, essa questão de não se sentir pertencente nesse orgulho acaba sendo uma coisa muito grande para a gente também. O que é um pouco complicado, mas a gente está construindo aqui um pouco de militância, um pouco de história. Eu sei que a história da comunidade ace é um pouco mais recente do que a bissexual aqui no Brasil, mas a nossa também, Uhum. realmente, assim, de militância, a gente tem também não mais do que 15 anos, assim. Então, quer contar um pouco pra gente sobre como é que é isso, a situação? Olha, então, acho que quando a gente fala nessas duas siglas, né, especificamente B e A, tem motivos para a gente, eu sempre falo, acho que tem motivos para a gente se alinhar tanto, assim. A gente tem muitas questões históricas que se igualam. A gente sempre teve lá. Eu sempre falo, gente, as pessoas, óbvio, né? As siglas surgiram, os termos surgiram, mas as pessoas sempre estiveram ali. Sim, As pessoas só se entendiam de forma diferente. Então, a mesma coisa que acontece com todo mundo. A gente, inclusive, dentro da comunidade sexual, especialmente internacional, a gente tem um trabalho muito grande para tentar resgatar esses escritos anteriores que falavam sobre a sexualidade. A gente tem registros de militantes que vêm falando sobre a sexualidade desde os anos 60, de uma forma já aceita assim como diversidade. Mas muito antes já se falava sobre isso. Então, a gente tem, eu sempre falo, a gente tem um movimento sexual moderno que ele nasceu e ganhou força com a criação da ASEAN, mas a gente tem registros de pessoas sexuais desde que a gente tem essa história moderna, né, das diversidades sexuais, que a gente tem como marco Stonewall, mas as coisas aconteciam bem antes. sim, A gente tem essa marca também. Aqui no Brasil é um pouco mais recente, eu diria que a história da comunidade sexual no Brasil, ela tem uma marca assim mais pública a partir do trabalho da professora Elizabeth, que foi quando foi o primeiro trabalho científico registrado no Brasil, que ela registrou a pesquisa de doutorado dela, e daí, com isso, várias pessoas começaram a fazer trabalho. Então, alguns trabalhos acabaram saindo antes dela, mas o primeiro registro foi dela, e isso foi quando foi o primeiro marco público assim, do movimento sexual no Brasil. Foram aí que as pessoas começaram a falar e se identificar. Eu mesmo tenho 33 anos, completei esse ano, e quando eu me identifiquei como homossexual eu tinha 23. Então, fazem 10 anos que eu me identifico como homossexual e coincidiu muito, assim. Eu lembro que eu já me identificava como homossexual quando eu conhecia a tese da professora Elizabeth. Ela não tinha nem escrito ainda. E falavam, né, tem uma mulher aqui no Brasil que está precisando de um grupo de assexuados. Na época ainda isso era usado, a sim. própria comunidade assexual traduzia esse termo como assexuado, e foi aí que a gente surgiu, assim. Aqui no Brasil, a comunidade, eu acho que ela ganha mais publicidade, inclusive nos anos recentes. A gente tem um grande costume de se esconder. Era muito difícil a comunidade assexual decidir se falar publicamente sobre isso. A gente, curiosamente, teve uma marcha assexual aqui em São Paulo, uma parada sexual em São Paulo. Ela aconteceu, acho que, se eu não me engano, em 2016. Sim, Mas, assim, sim. as tentativas de se falar publicamente sobre isso eram muito raras, muito difíceis. A grande parte da comunidade sexual preferia ficar escondida. Eu diria que acho que muita coisa mudou, na verdade, com a entrada.
de uma juventude muito grande dentro da comunidade assexual. E juventude, nem eu já sou considerado um tio dentro da comunidade, tipo, tô falando de muita gente mais novinha, e conhecendo essas diversidades na internet, hoje a gente tem uma geração que se sente muito mais empoderada para falar sobre questões identitárias. Então, essas pessoas, elas acho que fomentaram, inclusive pessoas muito mais velhas, a virem falarem sobre o movimento assexual de uma forma mais pública. Mas e aí, quando a gente fala sobre os movimentos de bi, a coisa foi bem palatina também, né? Então, eu acho interessante retomar que a gente sempre teve por aí. Eu escrevi, inclusive, um texto para esse mês com base naquele jornal que falava sobre a sexualidade e bissexualidade nos anos 70. Não é Uhum. exatamente aprofundando nisso, mas era falando que pessoas trans já assumiam que essas eram identidades que eles poderiam ter, então não era uma questão cis, muito menos uma questão de agora. Então, a gente tem essas duas coisas. E eu acho muito interessante como, dentro da comunidade, a gente ainda tem uma ideia de que bissexuais e assexuais estão chegando agora, né? É assim, ou a gente viu isso muito na reunião hoje, de um sentimento de que pessoas bissexuais, na verdade, são mulheres bissexuais que são extensão do movimento lésbico e não têm identidade própria. E assexuais a gente só, tipo, então, apaga, finge que não tá por aqui. E eu acho muito interessante que tem esse nível de apagamento de ambas as siglas dentro da comunidade. E aí fica um pouco difícil de falar para outras pessoas, olha, sou bissexual, ou olha, somos assexuais, e fica um pouco complicado de conseguir mostrar isso para o mundo de uma forma histórica, né? O Uhum. mesmo acontece com a não binaridade, o que eu acho muito engraçado, porque a gente vê várias questões anticoloniais e que antes da colonização europeia aqui nas Américas tinham identidades não binárias e eram completamente normais. E as pessoas, quando a gente fala isso para pessoas um pouco mais velhas, tipo a geração do meu pai, 45, 50 anos, você vai falar, olha, isso existe. Imagina. Isso é coisa que vocês estão inventando agora, essa geração, essa moda que vocês resolveram começar. E a gente fica meio. E o resgate histórico, como é que a gente faz, né? Eu vou dizer que você citou uma coisa, eu acho que eu posso até acabar apanhando por causa disso, mas que eu acho bem curiosa, que é essa questão de como o movimento bissexual ele é muito forte, especialmente pelas mulheres bissexuais. E a gente tem pouquíssima história de homens bissexuais dentro do movimento, especialmente dentro do Brasil. E como você sempre tem o movimento bissexual puxado por mulheres e atrelado ao movimento de lésbica. É muito curioso isso, assim. Eu vou dizer que, assim, uma reclamação que eu tenho é, eu sempre falo, gente, cadê o movimento de homens bissexuais nesse país? Tipo, a gente não existe, caralho. Então, eu sinto que isso vai muito, muito mesmo por causa do machismo. Porque eu sinto que a bissexualidade, ela é pautada a partir do pau, do homem. Então, se a mulher é bi, ela não é bi de verdade, ela é hétero. Então, para ela se reafirmar no meio, ela tem que gritar muito que ela é bissexual. E o homem que fala que é bi, na verdade não é visto como bi, ele gosta de homem, então ele é gay. Então ele acaba sendo meio que suprimido pela comunidade, tipo, ele é pego completamente pela comunidade gay e é apagado. Só que ele é apagado como uma pessoa homossexual. As mulheres bissexuais, elas são apagadas como uma questão heterossexual, ou elas são colocadas como bissexuais que, na verdade, são lesbocentradas, que é um termo que eu acho incrível que exista. Incrível. Eu vou dizer que eu prefiro nem comentar, porque, sei lá, mas eu acho que a gente precisa, é a prova, acho que isso é a prova, o quanto a gente precisa discutir machismo, quanto a gente precisa desconstruir uma construção de masculinidade completamente tóxica e viciada que existe na sociedade. E é isso, sim. Eu acho que a gente tem muito a romper ainda a questão da binariedade e talvez começar a entender a bissexualidade como uma coisa que não é binária, que não é posta dentro dessa caixinha fechada que as pessoas imaginam que a bissexualidade é, seja talvez um primeiro passo para conseguir compreender quão binária, na verdade, a experiência humana é. Sim. Nossa, completamente. A questão da binaridade na bissexualidade é uma coisa
incrível, porque bissexuais são todos transfóbicos contra pessoas não binárias. Assim, bissexualidade não pode incluir pessoas não binárias. E não importa o quanto a gente fale e grite que isso não é verdade, que tem milhares de pessoas não binárias que se identificam como bissexuais, que em 1990 já tinha manifesto sexual falando, olha, compreendemos a bissexualidade como tendo a não binaridade junto, etc, etc, etc. Continuar colocando, não, bissexualidade transfóbica, tá bom? E a gente faz o quê? A gente continua gritando. Não tem muito o que fazer. Isso é bem complicado. Isso normalmente vem muito de pessoas que não são bissexuais. Eu já, inclusive, já ouvi de muitas pessoas não bissexuais, eu não sei, tipo, quando a gente tenta para explicar as várias identidades que existem dentro do movimento bi, as pessoas virarem, mas eu acho que vocês então deveriam apagar esse termo bissexual e usar, todo mundo tem que usar pan, então, ou então todo mundo usa poli. Eu falo, caralho, mano, quem é você para falar uma coisa dessa? Nossa, é. É coisa muito difícil. Eu escuto os dois lados. Uhum. Eu escuto gente que não é bi também falando, olha, mas então apaga o pansexual, não precisa ter pansexual se vocês já são bissexuais. Ou o apaga o bissexual se você já tem o pansexuais. A gente fica tipo, gente, não dá pra aceitar que tem vários, assim. É tão difícil. É complicado. Olha, eu vou dizer que eu sou meio neurótica. Eu sei que a gente tem que dividir a live e eu tô meio olhando pro relógio. Você quer que eu tente chamar a Lauren pra ela entrar agora pra conversar um pouquinho contigo também? Pode ser. Enquanto isso, eu vou avisando o pessoal como é que vai funcionando, tá? Tá bom, então. Gente, pra vocês que estão Ela aí... já volta. Tá bom, beleza. Pra vocês que estão por aí agora, a live com o abraço vai ser dividida em 3 partes. Então, vai vir... Agora foi o Walter, vai vir Lauren agora. E depois vai vir a Sara. E a gente vai falar sobre diversos temas. Cada um deles vai conversar um pouco comigo sobre isso também. Mas a live vai continuando. Essa saída deles, eles já voltam logo em seguida. E a gente vai continuar conversando com vocês. Depois vai ter um tempinho para vocês fazerem perguntas pra gente também. E saber o que vocês estão pensando, o que vocês sentem. E o que está acontecendo em relação a vocês. Tipo, em relação ao Dia do Orgulho. Sim, esse apagamento, na minha opinião, está diretamente atrelado ao monossexismo, porque se somente a monossexualidade é vista como algo que pode acontecer, as outras sexualidades são apagadas. Todas as outras sexualidades elas acabam sendo colocadas como não existentes e não válidas. E se você não consegue ter uma sexualidade válida, você não fala. E aí esse monossexismo apaga também as pessoas que falam diretamente que são bissexuais. A gente tem vários exemplos por aí, como Fred Mercury, uma Ana Carolina, etc., que dizem e gritam várias e várias vezes que eram bissexuais, ou a Marielle Franco, que a gente tem um texto agora dessa semana do Kaique maravilhoso, que são pessoas que são apagadas constantemente, e é isso. Então, eu acho que sim, o monossexismo ele gera o apagamento está diretamente, é um ciclo vicioso. Só completando uma pergunta que fizeram aí, Lauren. Mas se quiser falar alguma coisa a partir de agora também, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meu nome é Lauren, eu sou uma pessoa assexual, birromântica ou biafetiva mais do que birromântica e de gênero fluido. Então, você estava falando da questão do não binário e tal. Eu também estou no não binário, eu também estou no bi. Aí como bi romântica ou biafetiva, né? Muito prazer a todos. Eu ia falar alguma coisa. Eu já sei o que ia falar. Eu ia contar exatamente sobre essa coisa de como foi pra mim me descobrir todas essas coisas, né? O bi foi a primeira coisa que eu descobri. Olha meu fone de ouvido aqui. Bi foi a primeira coisa que eu descobri que eu era ainda na adolescência. E a gata tem que passar na frente da live. Obviamente. Tava todo mundo quieto, eu tava começando a falar. Bi foi a primeira coisa que eu descobri que eu era. Até eu percebi, nossa, não, eu sou bi, eu sinto atração por pessoas que eu entendo como mulheres e pessoas que eu entendo como homens. As meninas lésbicas da minha escola achavam que eu era lésbica. E os meninos achavam que eu era hétero. Eu falei, eu sou bi, as pessoas... Tá, mas você... E daí? E daí? Você tá namorando com um menino, então é a mesma coisa que não ser bi, né? Você é hétero.
Então tem essa questão aí. Meus relacionamentos mais longos foram todos, inclusive eu sou casada com um homem cis. Meus relacionamentos todos foram com, os longos, né, foram com homens. Não sei por quê, porque foi o que rolou. Então eu sempre fui lida como hétero. E apagada, esses outros sentimentos, esses outros desejos, essas outras vontades, eu acredito que até por eu ter tido mais relacionamentos com homens, garotas não chegavam em mim, então eu continuei tendo mais relacionamentos com homens e virou uma espiral meio difícil de desmontar e sair. E ainda tem a questão de que, assim, quando eu me atraía por uma pessoa, para mim os sentimentos eram meio confusos, porque eu não sinto a atração sexual, nunca senti. Eu sinto atração afetiva, atração romântica. Eu quero estar com aquela pessoa, eu quero abraçar aquela pessoa, eu quero dormir no colo daquela pessoa, eu quero que a pessoa durma no meu colo, mas não necessariamente, mas eu não tenho esse uau que as pessoas têm, que é a atração sexual. Então, ainda ficava aquela confusão. Não, você não está apaixonada pela sua amiguinha, você gosta dela como amiga. Entendeu? Tá, você tá com esse cara? Tá, mas você não quer fazer sexo com ele? Ai, tudo bem, é porque você é nova ainda. Você vai. E depois quando você estiver preparada na vida, você vai querer fazer sexo. Fica tranquila. E aí a coisa ficou muito confusa. E de fato eu tive uma fase que eu quis fazer sexo. Então, o problema estava resolvido até eu não querer mais. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora o que está acontecendo comigo? Eu estou quebrada, eu estou... não funciono mais. Assim como a gente percebe nos bis, a pressão de você é indeciso, você tem que se decidir, você tem que fazer isso funcionar na sua vida. Nos assexuais você está quebrado, você não está funcionando, você tem que ir no médico. Já viu os seus hormônios? Já viu os seus hormônios? Sempre. Já viu os seus hormônios? Já viu os seus hormônios? Eu vi os meus hormônios, eu fiz toda uma terapia. Eu fiz terapia sexual real. Mesmo. Não adiantou em nada, porque era só eu sendo eu. E aí, quando eu tava com 30 anos, eu percebi que a minha fase sexual foi de 3 anos. Sendo que eu podia ter tido já 20 anos praticamente de vida sexual ativa, tendo em vista que eu menstruei aos 11. Né? Então, eu não estava passando por uma fase em que eu não queria fazer sexo. O meu normal é não fazer sexo, e eu estava passando por uma fase... Eu passei em algum momento por uma fase onde eu quis fazer sexo porque eu estava curiosa, porque eu queria me achar adulta, enfim. E depois que... É verdade, mulher tem muita burocracia no flerte. Eu ainda que sou um tapado e flerto que nem um homem hétero. Tá, gente... Mulher não quer mulher flertando que nem homem hétero com elas. Então, e aí depois que eu... tá, então eu sou assexual, peraí, deixa eu entender essas coisas. Aí veio aquela outra luzinha que acendeu, né? Ló, você tem certeza? Agora que você achou a vida inteira que você era alossexual, que você não era um assexual. Agora você tá dizendo que você é assexual e você se descobriu e você tá feliz com isso. Você tem certeza que você é cis? E você fica... Não tenho certeza que eu sou cis. Meu Deus, e agora? Aí foi mais 3 anos me batendo a cabeça pra descobrir... Porque, ok, se eu não for cis, por que às vezes eu gosto de me sentir feminina? Por que às vezes eu gosto de me sentir uma mulher? Se eu não sou cis, por que eu não tenho certos problemas de disforia que eu vejo a maior parte das pessoas trans tendo? E aí, até dar mais um tempo e cair a ficha de que o meu gênero é fluido, o rolê foi doido, que nem diz Dani aqui, é um armário atrás do outro. E a gente vai saindo de armários, e todos eles, o armário bi, o armário ace, o armário não binário, ou trans, nesse caso trans não binário, eles são armários bem invisíveis. Você não é ensinado que você pode ser bi na escola, em nenhum outro lugar. Você não é ensinado que você pode ser sexual. Ninguém fala, olha,
os adolescentes, quando crescerem, uns vão ser hétero, outros vão ser gay, outros vão ser bi e outros vão ser assexuais. Não. Você tem duas escolhas só pra fazer. Ou você é hétero ou você é homo. E aí é muito complicado. Verdade, Vitor, o armário da orientação relacional também. Ah, se eu for entrar nisso, aí a gente vai ficar o resto da noite. Não. Vocês vão cansar de me ouvir. Então, a gente não tem essa visibilidade e é isso que deixa a gente tão confuso. Esses grupos, as pessoas trans não binárias, as pessoas bissexuais, as pessoas assexuais, estão entre os grupos das pessoas que mais se suicidam, que mais têm problemas psicológicos. Então, esse movimento que a gente faz de juntar todo mundo e todo mundo trabalhar e falar e pensar e ver junto é mais por causa disso, né? Sim, Porque, com toda deixa eu ver se certeza. tem alguma coisa aqui. Porque a gente consegue, né, Dialogar pensar junto. mais, e a gente tem várias as questões que são conjuntas, como a gente tem pautado o mês inteiro com a colaboração da Abrace mesmo, Abrace as Bi. Eu acho que isso que você está falando é isso, não tem para onde fugir. Essa questão da patologização também é muito comum. Tem um dado que a Natasha trouxe pra gente do B-Sides, que eu acho muito triste, mas muito interessante, que o distúrbio borderline, o transtorno borderline, é mais visto como bissexuais. Tipo, bissexuais são colocados mais como borderline do que com outras orientações sexuais. Então, é um pensamento que o psiquiatra tem, olha, você não é bissexual, você tem borderline. E a questão dos hormônios, do que eu escuto dos meus amigos esses, é a coisa mais frequente. É do tipo, você se assume ace, você não é ace. Você está com um problema hormonal, vai fazer o tratamento que vai dar tudo certo. E eu acho esse tipo de coisa um negócio tão absurdo. Assim, é mais fácil a pessoa acreditar que você tem um distúrbio hormonal, que você tem um transtorno mental, do que você, na verdade, simplesmente tem uma orientação sexual que é aquilo que você está dizendo. Eu acho incrível como isso é a primeira coisa que as pessoas pensam, isso é diretamente, a linha direta de pensamento que a pessoa tem, olha, na verdade não é essa orientação sexual. Então, É muito estranho isso, né? pra mim é muito muito esquisito. estranho. Isso, você chega no lugar falando, mas gente, eu sou assexual, e a pessoa, mas e seus hormônios? Tipo, e os homossexuais também são perguntados pelos hormônios? E é a mesma coisa de os veganos comerem nem peixe, né? Ó, Tipo, e os hormônios? desculpa, a Natasha falou, porque entre os sintomas de borderline está senso instável de identidade e promiscuidade sexual. E aí a gente entra naquela concepção de que todo bissexual é promíscuo, que é uma concepção adorável, que não consegue manter um relacionamento estável, porque sempre precisa estar com vários gêneros, senão... Porque uma vez, quando eu era bem mais novinha e estava tentando me descobrir, eu vi um vídeo da Lorelai Fox falando sobre bissexualidade. E aí uma frase que me pegou muito foi que bissexuais... O que é um bissexual? Para você pensar num bissexual, a pessoa tem que estar com um homem e uma mulher de cada lado, e aí você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa bissexual. Porque essa concepção um pouco, porque como você disse, você lide como heterossexual porque você está casado. Eu tô vendo a minha carteirinha sendo confiscada já já, porque faz um tempo que eu não tô no relacionamento com uma mulher, ó. Acho que já vão bater na minha porta, olha, entrega, porque não tá mais certo. Então Os fiscais da bissexualidade. Nossa, os fiscais da bissexualidade estão marcando os pontinhos. Eu tô vendo. 6 meses daqui agora vão bater na minha porta e não vou mais poder falar que sou bi. A gente tem já até algumas perguntas aí que eu tô vendo. Acho que agora vamos conversar um pouquinho com Sara. Pode ser sim. Gente, as perguntas Pode todas ser? estão sendo anotadas e quando a gente acabar essa rodada de conversa, a gente vai falar das perguntas. Eu vi essa do Freud, acho bem interessante e a gente já conversa, tudo bem? Até Então, daqui a beleza. pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá vendo as perguntas, tá, gente? Não é que a gente tá ignorando vocês nem nada, é que a gente separou um pouquinho para organizar melhor a fala. Mas já a gente responde tudo certinho, podem ficar tranquilos.
Isso que a Natasha está falando sobre os outros coletivos bis e bissais entregarem um documento para o Conselho Federal de Psicologia cobrando diretrizes para tratamentos bissexuais e não bifóbicos, é bastante importante e eu acho que vai ser uma coisa bastante legal. A gente postou nos stories esses dias em relação a isso. Então, deem uma olhada. Para quem é do B-Sides, por favor, siga lá o pessoal do Coletivo Abrace para saber um pouco mais. Quem veio do Abrace, segue a gente, que a gente vai ter sempre conteúdo legal por aqui também. Nossa, essa do mais cedo, estávamos em uma live e pessoas disseram que não conseguiam se relacionar com pessoas bi, porque pessoas bis sempre traem. Essa é uma das mais frequentes e eu não aguento mais ouvir esse tipo de coisa. É uma coisa, assim, absurda, porque eu não entendo como a concepção de você gostar de vários gêneros faz com que você diretamente tenha que trair. Afinal, você só precisa de mais uma pessoa para trair. E até onde eu sei, tem várias mulheres e vários homens aí para conseguir fazer isso, tanto heterossexuais como homossexuais. Se a gente dissesse que a gente não se relaciona com pessoas homossexuais ou heterossexuais porque eles traem, a gente seria chamado de heterofóbico ou homofóbico, né? Tá funcionando? Tá funcionando, dá pra te ouvir bem. Olá. Olá. E aí? E aí? Tá bem? Nesse dia do orgulho? Tudo bem, a gente tá curtindo o frio, né? Não tá fazendo um tempo muito agradável aqui em São Paulo, mas... Nossa, eu tô com a aquecedora aqui do lado, que senão eu ia estar com, tipo, 30 casacos, uma coberta, um gorro. Ia ser uma situação complicada. É por aí. Oi, Dani. Então, a gente vai conversar um pouco sobre as questões de problemáticas e sofrências de bissexuais e assexuais, os estereótipos, era isso? Que a gente tinha Haja combinado? sofrência, né? Haja sofrência. As pautas? Não. As pautas, talvez, sim. Uhum. Não, então, gente, meu nome é Sara, né? Chega não falando o nome. Então, eu estava acompanhando, é porque eu perdi o final, né? Do que Lauren estava falando, mas deu para acompanhar bem. E, bom, a gente sofre muito como bis e como assexuais, a gente sofre muito questionamento de quais são suas pautas, né? Tipo, as suas pautas... Como bi, você ouve que as pautas são as mesmas que as pessoas homossexuais têm. E não, Sim. Nós temos pautas específicas, né? E como homossexuais, a gente tem uma invisibilização de todos os lados, infelizmente até do lado bi, algumas vezes, de que a gente não tem nada por que lutar, né? Então, e aí quando a gente pensa, como Lauren citou, a gente pensa em hormonização compulsória, a gente pensa em estupro corretivo de assexuais por você ser assexual, ou de bissexuais por você ser bissexual, é uma questão que vem... Tá tampando? É uma questão que é cotidiana, né? A gente ouve isso o tempo inteiro. E é complicado você ter que se expor tanto, porque eu costumo falar bastante sobre estupro corretivo. Só que é complicado você ter que apelar, sabe? Não é bem apelar, mas é muito triste que a gente tenha que chegar nas pessoas e falar, olha, para de rir, não é engraçado o que eu tô falando. Tô falando de estupro corretivo, eu tô falando de hormonização compulsória, sabe? Eu tô falando de reversão, sabe? São coisas sérias. Então, a gente tem essa dificuldade, inclusive dentro da comunidade, de que as pessoas entendam que não é sobre transar ou não transar, ou com quem você transa, é sobre identidade, sobre respeito, sobre ter acesso a políticas públicas, sabe? O básico de qualquer
a maioria pensa que a gente luta de uma forma conjunta, tipo, mas são pautas muito específicas de LG, geralmente, né? Então, pessoas Sim. trans têm que tiveram, estão, pessoas trans como eu, né, que também sou uma pessoa trans não binária. Então, a gente tem que lutar várias vezes para várias coisas para dizer o óbvio. Não preciso apanhar na rua porque tem muito essa questão, assexual não apanha na rua, ou bissexual, se tiver com alguém de outro gênero, não vai apanhar na rua. E, assim, nossas lutas não se pautam nisso, em apanhar ou não na rua, não é só sobre isso. Porque a gente está sendo estuprado, a gente está, sabe, sendo chacota, a gente é invisível, a gente está sendo hormonizado. Então, são questões que... Porque se você for pensar no estereótipo de, sei lá, um homem cis, gay, branco, que esteja solteiro, andando na rua, que não seja afeminado, quer dizer que essa pessoa não sofre nada, ele não vai apanhar. E não é isso. A gente não diz que essa pessoa, quando está solteira, ela não sofre nada. Tipo, sabe, uma lésbica cis, branca, magra, solteira andando na rua e que não seja masculina, não vai sofrer nada, porque afinal ninguém vai saber com quem ela sai, porque isso é uma coisa que você deixa entre quatro paredes, né? O que eles falam. O que você faz... E eu acho incrível que a gente ouve muito isso no meio LGBT, nós aces. Tipo, tá, mas isso é uma preferência. Se você quer ou não transar, você guarda isso pra você. E você fica... Eu não acredito, sabe? Que a gente tem que ouvir isso em 2020 dentro da comunidade, que, né, a gente devia estar se apoiando. Então, esses discursos... Até porque, né, esses discursos de apoio muitas vezes vêm como uma forma de mercantilizar, né, de vender o movimento. A gente vende a pauta LGBT com esse discurso de que somos todos iguais, somos todos humanos, e alguns são tratados como mais humanos do que outros. Enfim, e aí dentro das pautas, principalmente nessa união entre ace e pessoas monodissidentes, existe uma questão da sexualização, por um lado, né? E eu sempre faço o recorte da sexualização de pessoas não brancas. Eu, por exemplo, sou de família árabe e desde criança eu vou, sei lá, no mercadinho e alguém pergunta se eu sei rebolar, sabe? E eu fico, tipo, árabe tem sangue quente, você deve rebolar bem. Aí tinha amigas, uma amiga que era descendente de japonês, e aí, tipo, porque vocês são isso na cama. E isso que a gente nem começou a falar da sexualização e objetificação do corpo negro. Então você fica... você sendo bissexual e assexual, e você no meio disso, como é que a gente luta, né, contra essa sexualização e ao mesmo tempo contra o moralismo, porque existem questões aí que podem ser usadas para uma pauta moralista também. Quando você critica a objetificação e a sexualização dos corpos, você entra num lugar perigoso que pode ser usado por pessoas muito moralistas. E não é isso que a gente quer, né? Para isso que a gente está aqui. Sim, dentro disso é uma questão muito complexa essa, porque, como eu tinha comentado antes com o Walter, o movimento bissexual é muito visto como uma extensão do movimento lésbico, quando se diz as mulheres bissexuais, sendo que não é bem isso. A gente está com pautas muito diversas, inclusive do que eu vejo das pessoas comentando, da minha própria experiência e de muitas outras pessoas bissexuais, mulheres bissexuais, os preconceitos mais violentos que a gente já sofreu foi na mão de lésbicas. Ser chamado de depósito de porra, ser chamado... Exatamente. Então, que não vai chupar uma buceta que já teve um pau, esse tipo de coisa que
Quando você fica pensando na sororidade feminina que você tanto ouviu, e meu Deus do céu, relacionamentos com mulheres vai ser a coisa mais linda do mundo, eu vou ser uma pessoa feliz. Você tem esse primeiro baque e você fica tipo, nossa, caralho, o que que eu faço a partir disso? O que que eu faço a partir de agora? Só lembrando, gente, podem mandar perguntas, podem mandar qualquer coisa que vocês quiserem, que a gente vai discutir isso já já com vocês, tá bom? O Kaique tá separando tudo certinho pra gente conversar com vocês. Mas essa questão de estereótipo e pauta e o moralismo é um ponto que eu queria tocar. Esse de vetor de DST, eu não conheço uma bi que não ouviu. Isso acontece com muita frequência, que bi é vetor de DST, porque sexo entre mulheres não transmite, a não ser que você tenha já transado com um homem, o que não faz sentido nenhum. Mas, enfim. A questão do moralismo, a gente tem essa questão da bissexualidade ser promíscua, né? Então, toda pessoa bissexual é promíscua. E tem a questão do moralismo, de, tipo, você não pode ser promíscua. E, ao mesmo tempo, quando você diz, não, eu tô aqui, não gosto de homenagem, por exemplo. A pessoa, você é bissexual, você vai topar homenagem, porque promiscuidade. Aí você fala, não, eu não topo homenagem, eu não tô procurando esse tipo de coisa. E a pessoa fica chocadíssima de, então, pra que você serve? Você tá aí pra quê, se não fosse para fazer uma homenagem, para fazer as coisas que eu considero promíscuas? Então fica um pouco nesse ciclo vicioso, de novo, de você hipersexualiza a pessoa bi, uma mulher bi principalmente, e aí quando essa pessoa não é aquilo que você está pensando, você apaga, porque ela não serve para isso. Exatamente. Então... E tem uma questão bem dentro disso que você falou, que é não só para que você serve, que é a pergunta, tipo, já que você não faz homenagem, para que você serve, né? Tem também a questão de por que você fala que é bi. Que acontece muito quando a gente tá num relacionamento com alguém. Tipo, se você é lida, uma pessoa mulher, e tá num relacionamento com um homem, você tá num relacionamento hétero, lido hétero, e por que você vai falar que você é bi? Porque, obviamente, você tá procurando alguém pro homenagem, né? E a mesma coisa quando você tá com uma mulher e você diz que é bi, e às vezes você é calada dentro, como você bem citou, muitas vezes a gente é mais calada no meio lésbico. O que é, como você disse, bem chocante, porque a gente pensa que é um mundo que vai se abraçar, que as mulheres vão, né? E não é bem isso, porque a tal da masculinidade tóxica, ela é representada, pode ser representada também por mulheres, né? E muitas vezes é. E aí vem isso, só, tipo, você falou, você teve essa fala, eu lembrei que muitas vezes as pessoas ficam incomodadas de você falar que é bi, quando você tá com alguém. Seja de qual gênero for, porque você já tá com alguém. E aí você falar, e essencialmente lésbicas, como você citou, elas se sentem... qual é a palavra? Elas se sentem menosprezadas, parece. Se você tá com elas e fala em público numa roda que é bi, tipo, parece que é vergonha, né? Pra ela tá com uma pessoa bi. E aí, enfim. E, ao mesmo tempo, vetor de doenças e tudo mais. E na questão assexual, eu passei por uma coisa depois de um trio, um bloquinho que teve, na verdade, lésbico, bem famoso aqui em São Paulo. E daí teve o after e tal, e aí algumas meninas se reuniram e tal, e uma dá em cima, outra pergunta, e aí quando você fala que é assexual, e a pessoa fala, por que você tá aqui? Por que você saiu? E assim, pra mim, sabe, caguei, porque desculpa, mas todo o processo que eu passei para me identificar com o que eu me identifico hoje, ainda sabendo que isso provavelmente é um processo,
tô bem com isso, tô segura. Mas assim, eu penso qual é o impacto disso para tantas pessoas, agora, especificamente assexuais, em ouvir, sei lá, quando você vai numa balada e tá todo mundo falando Sim. em pegação e não sei o que, e você ouve que você nem devia estar lá, pra que você saiu, entendeu? Eu ouvi isso de várias pessoas. E eu não sei se as pessoas entendem o impacto que a fala delas tem, né, na vida dos outros. Você estava falando de saúde mental um pouco antes, e é isso, né? Uma pessoa que chega à conclusão que a vida dela não é especial e para que ela existe, por que ela sai, você acha que ela vai chegar a que conclusão, né? O que ela vai pensar? Então a gente tem que ter mais, sei lá, empatia, e, óbvio, né? E prestar atenção nas nossas falas. Um pouco do básico, né? De respeito, assim, tipo, o básico do básico. Ah, sou sexual. Ah, beleza. Por que tratar isso de uma forma, numa balada, diferente de alguém que não tá afim de Uhum. pegar com você? Que você só fala, Sim, beleza, e sai. Tipo, eu não, não. e você tem que. Eu já vi muitos assexuais justificando, muitos assexuais como eu na área cinza, tendo ou se sentindo na obrigação de justificar que não, às vezes elas sentem atração sexual porque elas estão na escala cinza. E assim, sabe? Você não precisa justificar que talvez eu até sinta atração, viu, por alguém. Então, não ri da minha cara, não me distrate, não. E você não precisa, sabe, justificar nada. Você pode, inclusive, ser alo e falar, olha, vim aqui nessa festa e não quero pegar ninguém, eu tô de Sim, boa. Então, falar sobre a sexualidade é também falar sobre consentimento e várias coisas que parece que ficam jogadas pro meio alo, quer dizer, para o meio assexual, e os alossexuais, as pessoas que não são assexuais, não discutem sobre isso, sobre consentimento. Muitos assexuais se aproximam bastante do meio BDSM, por exemplo, porque ali muitas vezes se discute mais sobre consentimento e práticas sensuais, não sexuais, e enfim, várias outras coisas, do que num meio calma. alo padrão. É, vanilla. O seu Uhum. comentário de ter que explicar que tá na área cinza e sentir essa necessidade de ser colocada, eu tenho uma vivência bissexual que é muito parecida, eu sinto, que é ter que afirmar que a sua atração é igual para todos os gêneros. É ter que falar, não, mas eu sou bi, sim. Eu me atraio igualmente por homens, mulheres e não binários. É exatamente igual. Eu não tenho como diferir. Sendo que poderia ser uma questão de, não, eu sinto atração mais por homens, mais por mulheres, mais por não binários, e eu continuo me identificando como bi. Só que aí você fica naquela de, eu sinto a necessidade de conseguir me validar, porque parece que não importa o que eu faça, o que eu fale, se o outro achar que eu não sou aquilo que eu sou, não tá dando certo, né? Essa validação não acontece. Uhum. Exatamente. E tem a questão de ler em você. A pessoa leu algo e aí parece que você não consegue tirar da cabeça dela o que ela leu. E aí, tudo bem. Eu sei que é difícil pra gente só falar, não, tudo bem. Tudo bem que eu digo no sentido de eu não vou conseguir mudar isso. Mas para quem eu vou conseguir explicar isso? Então, para isso que a gente tá aqui, né? Porque de repente aquela pessoa não vai ouvir nunca, vai sempre te ler como hétero ou como lésbica e vai, sabe? E só que aí no meio disso algumas pessoas estão querendo ouvir, querendo saber, realmente, eu não sabia, queria, né? É, E aí eu lembro dos armários que eu tinha citado, acho que esses dias, né, com vocês, Uhum. que colocam a gente em armários, tipo, a gente como assexual, se você é lida mulher e você fala que é assexual, você é lésbica no armário. E se você é um cara afeminado, você é um gay, mas, tipo... E a mesma coisa quando a gente é bi, né? Tipo, tá... e você é bi, mas já namorou um monte de mulher. Então, na verdade, você é lésbica. É a E tal da aí carteirinha. você...
Então são armários que vão colocando a gente e a gente nem tá. E aí e por isso que eu acho que é uma coisa transgressora e também muito pra gente é muito bom olhar e falar, não, eu sou bi, porque não, você gosta, será que você é lógico, existem assexuais estritos, assexuais héteros, homo, eu tô falando aqui, né, a gente tá nesse recorte, então eu acho muito curioso, né? Porque quando alguém vem falar, tipo, mas será que então você não é lésbica? Eu falo, não, eu gosto de mulher também, sou bi. E aí já não é um problema que a pessoa levantou, tipo, então não sei o que é, porque as pessoas, né, tentam patologizar, tentam Apagar. sexualizar, tentam apagar, tentam colocar N questões que às vezes você não tem, você só já sabe e é aquilo mesmo. Então, é isso. Quer começar as perguntas? O que você acha? Eu não tô conseguindo ler, então. Tá. Peraí. Kiki, manda as perguntas pra gente, por favor, se puder. Onde que tá? Não sei. Peraí. Eu tinha visto uma pergunta lá atrás sobre a questão que Freud... aqui, Kaique colocou. Boa. A primeira pergunta era que Freud dizia que na adolescência era normal ser bi, mas que em algum momento precisa escolher. Essa questão é bastante interessante. Tudo bem eu responder essa? Claro. Eu sou da psicologia também, além de bissexual, e minha faculdade fala bastante sobre psicanálise, então a gente viu um pouco sobre isso. A questão que o Freud comenta é que seria normal você ser bissexual antes do complexo de Édipo, que é em volta dos 4, 5 anos, mais ou menos. Então, não é nem na adolescência, é na infância. E não seria uma bissexualidade como o que a gente pensa que ela é. Seria muito diferente. Então, ele comenta que depois de um tempo, depois desse complexo de Édipo, você vai e você acaba se tornando monossexual de uma forma ou de outra. Ou, mais futuramente, ele também comenta que existem inversões incompletas. Então, você é um invertido parcial ou um invertido incompleto. Isso está nas aberrações sexuais da teoria das 3 sexualidades de Freud. E aí, esse seria o bissexual que ele comenta. Se a gente for pensar, é um pouco surpreendente ele falar dessa forma. Quando você lê as aberrações sexuais, ele fala de uma forma um pouquinho melhor do que das outras épocas. Ele, inclusive, fala de várias outras teorias que falavam sobre bissexualidade, homossexualidade. Fala isso aí é tudo errado. Só que, obviamente, isso entra um pouco de onde que foi derivado o preconceito contra bissexuais, falando que é uma fase, né? Então, muitas pessoas bissexuais, historicamente, veem que é daí que a gente pega que bissexualidade é uma fase que em um momento vai e em um momento volta. Porque Freud já dizia isso, não é mesmo? Perguntaram também as diferenças entre bi e pan. Comentaram sobre a dúvida da necessidade das pautas. O apagamento nos faz questionar as nossas identidades e as necessidades mesmas. Perguntaram aqui sobre se aces e bis podem sofrer ataques homofóbicos. Quer responder essa? Homofóbicos? Essa foi a pergunta. A gente vai responder todas, tá, gente? A gente só tá vendo o que dá pra pegar agora. Então, não entendi a pergunta, porque seria a fobia e bifobia, que um bi e um assexual sofrem, e não homofobia. Eu acho que então, não, né? Então, não. Uma pessoa que perguntou isso, se tiver uma pergunta mais específica do que você quis dizer com homofobia, escreve pra gente. Mas, em geral, a gente veria que a bifobia e a isfobia são as violências contra pessoas bissexuais e assexuais. Elas podem ter coisas similares com a homofobia, mas ela não é homofobia. Você tem contato com a listinha? Você consegue ver ela aqui no WhatsApp ou não? Agora eu tô conseguindo. Tá conseguindo? Se quiser escolher uma para falar. A nossa live a gente vai tentar fazer com que ela fique gravada assim, já avisando.
A gente vai tentar, a tecnologia aqui a gente não é 100% bom, mas a gente vai tentar. Vocês acreditam que existem mais pessoas bis e ou aces que se forcem a relacionamentos amorosos? Por exemplo, pessoas bi que em busca de validação se forcem a relacionamentos poliamorosos e pessoas ace que se forcem também, pois não se sentem confiantes em garantir relacionamento mono com algo. Eu acho que dá para nós duas respondermos essa, porque eu vou provavelmente falar de uma visão e, né? Então, é muito frequente no meio ace, infelizmente, que a gente veja. Bom, a gente ouve mais mulheres falando sobre isso, mas provavelmente muitos homens. Mas nas rodas que a gente já fez, muitas mulheres que foram casadas e obrigadas a ficarem num relacionamento. Obrigadas que eu falo porque nem a pessoa sabia que isso existia. Tá aí a importância da visibilidade, dessas pautas que a gente vem batendo na tecla, porque quanto mais você sabe que aquilo existe, mais você tem essa sensação de pertencimento, não só ao mundo, mas aonde eu me encaixo, né? E então, várias mulheres já passaram por isso e relatam muito, homens também, mas eu falo por conhecimento de causa, né? Porque também já me envolvi muito achando que eu precisava, entende? Porque aí vem a tal da matonorma, que meio que nos obriga a estar em relacionamentos ou querer estar apaixonado ou querer estar apaixonado, enfim, essa visão que você é obrigado a seguir um relacionamento e não só seguir um relacionamento, mas ele tem que ser monogâmico, ele tem que ser hétero, ele tem que várias coisas, tá? Então, o ter que, com certeza, obriga a gente a muitas coisas. E assim como outras letras, muitas pessoas acabam ficando aprisionadas em relacionamentos para passarem uma imagem do que não são, né? E a questão da parte poliamorosa? O que você quer sente? falar mais sobre isso? Do poliamor, na parte ace, eu já até comentei isso em várias rodas, porque o problema que eu vejo em criticar essa fala é que às vezes a gente cai no outro lado, de tipo, então a sexual não pode ter relacionamentos poliamorosos, sendo que a gente conhece várias pessoas. E uma coisa não tem a ver com a outra. Mas sim, eu percebo que muitas vezes o assexual se obriga a aceitar um relacionamento não monogâmico porque ele acha que não vai suprir aquela necessidade, né, da pessoa alo, sendo que é muito triste, é pesado você ter que se violar, como eu já fiz, ou você ter que abrir um relacionamento por outra pessoa, porque todas essas coisas você faz, você transa com alguém porque você quer, você abre um relacionamento porque você quer, porque te comporta aquilo, né, e faz sentido na sua vida, e não porque alguém disse que você não é suficiente. Então, acho pesado, né, mas acontece. Gente, a live vai cair em alguns segundos, porque vai dar 1 hora. Então eu vou desligar ela, mas a gente já vai entrar nela de novo. Então não precisam se preocupar, a gente vai continuar essa live sim. Fiquem atentos, a gente já continua, tá bom? Muito obrigada, a gente já vai desligar, um segundinho.